queríamos pôr pernas para o ar. Uma profissional de imagem. Não sei se é porque o tema é psicologia e... Sim, as coisas podem ficar invertidas, não é? Não fiquem na sua naturalidade, não é? Portanto, ora, muito bem. E vamos começar, sim. Está bem? Ok. Então, muito boa noite lá para casa. Para casa ou não, porque com os telemóveis podemos estar em vários lugares, mas estejam confortáveis porque a conversa vai ser muitíssimo boa. Hoje temos aqui um tema que também é um tema muito interessante, a psicologia, e uma pergunta que se impõe e que vamos tentar aqui também falar ao longo desta conversa: se psicologia é só para gente doida. Não convidei o Dr. Paulo Flambó, psicólogo e não só, tem outras valências que ele próprio também irá falar delas. E portanto, a primeira pergunta, Dr. Paulo, e vamos já deixar aqui esta formalidade, até porque o Paulo é doutor, mas acima de tudo é meu amigo. Portanto, vamos deixar-vos esta formalidade. Acho bem. Paulo, quem é o Paulo Flambó? Em primeiro lugar, lá para as pessoas saberem. Sou uma pessoa. E isso é o principal. E como pessoa, sou igual a qualquer outro. Portanto, com virtudes, acho eu, com defeitos, com erros, com coisas boas, com coisas más. Além disso, como já disseste, e vou tratar por tu, está bem? Sou psicólogo clínico, tenho mestrado em Psicologia da Saúde. Antes frequentei também uma escola militar, academia militar, portanto Foste militar? Fui oficial do Exército. Mas ao mesmo tempo a psicologia? Não. Iniciei, portanto, eu nasci em Trás-os-Montes, sou transmontana, fiz o meu liceu em Chaves, na bela cidade de Chaves, romana. Bela cidade de Chaves. E, portanto, depois vim estudar para Lisboa, para a Academia Militar, fiz o 12º ano, vim estudar para Lisboa, e mais tarde, então, optei, e era um gosto que eu já trazia da psicologia, já trazia da escola do liceu, da escola secundária, e tive a oportunidade de conseguir tirar o curso de Psicologia. Durante um período ainda mantive as duas atividades. Com que idade tiraste o curso de Psicologia? Podemos saber? À volta disso, 30 anos. À volta de 30 anos? Sim, há 20 e poucos anos. Não, eu diria que foi ontem. Sim. Foi. Eu diria que foi quase ontem. O tempo passa muito depressa. Portanto, começaste pela vida militar e depois tinhas este desejo antigo da psicologia. Sim. Porquê? Porque eu não sei. O porquê às vezes é difícil identificar o porquê. Na altura, provavelmente porque tive uma boa professora que no 10º ano nos deu Psicologia e que me despertou para a relação com o outro. Compreender o outro, tentar perceber o outro. E na área militar, durante os anos que fui oficial, essa vertente era muito importante. E senti, mais tarde, como psicólogo, senti que poderia ter beneficiado bastante na vida militar os conhecimentos de psicologia. Conhecimentos. Entretanto, depois a vida foi dando voltas, surgiu a possibilidade de integrar este projeto da clínica. Portanto, esta clínica não foi constituída por mim. Esta clínica, desculpa interromper, onde estamos agora, não é? Sim. Que se chama... Face a Face Clínica. Face a Fase Clínica. O primeiro conceito, depois com S. E estamos... Esta clínica fica onde? Portanto, clínica... para localizarmos também lá para casa, quem quiser vir a esta clínica, onde é que tem que se dirigir? Esta clínica fica no concelho de Sintra, em Vaz de Mondar. Portanto, uma cidade não, parece uma cidade, mas não é. Um local com um nome também característico. Eu costumo brincar um bocadinho com os nossos nomes, com os meus nomes todos, com o meu nome, Paulo Flambó, não é muito vulgar e não é muito fácil. Não é o sobrenome. Face a Fase, que também não é fácil as pessoas conseguirem descrever. E a localidade, que é Vaz de Mondar. São três três nomenclaturas, não é? Complicadas.
Mas não tens só aqui embaixo do andar, pois não? Não. E também não começou aqui. Portanto, eu posso, se me permitires, não sei se é importante, claro que posso sim. fazer aqui um apanhado muito rápido sobre a clínica, já agora, que claro que é sim. importante. Portanto, a clínica nasceu no ano 2000, foi criada no ano 2000 por dois colegas, que na altura um deles saiu e o outro convidou-me para integrar ao fim de algum tempo, não sei precisar quanto tempo, um ano e pouco, à volta disso. E portanto, nós estávamos apenas na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, numa sala, tínhamos uma sala de formação, portanto a nossa atividade é dar formação aos psicólogos, aos alunos e aos psicólogos, na área da psicologia. Entretanto, achamos que era pouco, nós podíamos dar mais à comunidade e então passamos para Carcavelos, alugamos um espaço com 2 gabinetes e criamos aí consultas de psicologia, mantivemos a formação na mesma, consultas de psicologia e de psiquiatria. E, portanto, foi aí que começou então a parte mais médica, mais clínica. E a doutora Alice, na altura, integrou a nossa equipa, ainda hoje é a nossa diretora clínica. Portanto, isto já foi há uns anos, desde 2006, à volta disso. E, nesse momento, estivemos lá 2 anos, cerca de 2 anos em Carcavelos, e iam-nos surgindo pedidos de outras especialidades. Quando surgiu aqui a hipótese de virmos para este local, que não havia nada, e surgiu então esta possibilidade de criarmos este espaço e criamos aqui outras especialidades, nomeadamente... Onde eu vejo aqui por trás de nós, não sei se tem possibilidades de conseguir ler, mas a verdade é que aqui por trás de nós tem aqui alguns saúde e segurança no trabalho, enfermagem, segurança alimentar, terapia da fala, psicologia, cardiologia, análises clínicas. Aqui a cardiologia simboliza, digamos, as especialidades médicas. Temos outras, temos a psiquiatria, temos a clínica geral, temos ortopedia, temos oftalmologia, temos uma série de isto em Vaz de Mondar. Depois Mondar. Dizia eu que tem outras clínicas, porque depois entretanto extrapolaram para fora. Sim, entretanto depois nós somos muito abertos a projetos e então surgiram aqui vários projetos, várias hipóteses ao longo destes anos todos e a hipótese também de criarmos delegações em outros locais. Neste momento estamos na Zambuja também, já estivemos em Setúbal, já estivemos em Chaves, estivemos no Algarve também, mas por uma questão logística, por uma questão de contenção também de custos e de organização, fomos-nos centrando aqui. Estava eu a dizer, portanto, no início abrimos aqui um espaço com poucas especialidades, mas foram surgindo mais necessidades e nós fomos criando mais gabinetes, mais especialidades e neste momento temos uma clínica com 18 gabinetes, com cerca de 50 colaboradores não a tempo inteiro, alguns deles a tempo inteiro, outros bem em prestação de serviços. E, portanto, estamos aqui para estas especialidades. Exato. Olha, Paulo, eu não sei se temos ali um grande comentário. Eu vou subscrever um comentário. Estás a precisar de água. Mas, entretanto, eu tenho ali um comentário da Andreia Jesus Crespo, que diz beijinhos para ambos. Conhece a Andreia? Andreia Jesus Crespo. Eu tive uma colega Andreia, não sei se é ela. Temos antes o comentário de alguém que diz que está-se a ouvir um bocadinho mal. Se calhar temos de falar um bocadinho mais alto. Vamos fazer esse esforço. Também o Dr. Paulo está ali engasgado. Não sei se tens aqui alguma especialidade para... Tenho terapia da fala. Mas como ligamos o ar-condicionado é possível que seja... Depois temos aqui um outro comentário que diz da Paula Inês. Nessa clínica trabalham técnicos de alta competência e prima por atendimento personalizado e diferenciado. Parabéns a toda a equipa, em especial ao seu fundador, que tão bem conhece. Fundador? Pronto, ok. Neste caso, sou mais o diretor da... A Andreia diz, sou a filha do Rocha. Muito bem, ok. Eu também já sei quem é. Sim, muito bem. Beijinhos, Andreia, beijinhos, Paulo e Inês, e beijinhos a todos os que nos estão efetivamente a ver. E obrigado Paulo, pelos comentários. logo no início da conversa eu fiz-te uma pergunta e estava à espera de mais e por isso vou voltar a fazer.
quem é o Paulo Flambó? Diz uma coisa, quando te chega portanto, alguém à clínica, é o utente que se diz, é cliente que se diz, não é utente, cliente, acabas por fazer traças-lhe um perfil psicológico, não é? Não digo logo na primeira consulta, não sei, é logo na primeira consulta? Não. Portanto, quando nos chega um cliente ou utente, como quiseres referir, depende daquilo que ele vem procurar, não é? Sim. Suponho que estás a perguntar na área da psicologia. Sim, vamos agora na psicologia. Eu perguntei-te isto porque quem é o Paulo Flambó psicologicamente? É complicado. É complicado fazer um traço psicológico de alguém ou o teu próprio, é isso? Perguntam aqui se psicologia deve ser preventiva ou reativa. A minha opinião, já agora, respondo a quem? Olha, vamos responder ao nosso ouvinte. Ao nosso... Como é que é a pergunta? Psicologia deve ser preventiva ou reativa? O ótimo seria que a psicologia fosse preventiva. Infelizmente, a psicologia, cá em Portugal, não vou falar de outros países, mas cá em Portugal é muito reativa. Chamemos assim, reativa. O ideal seria preventiva. O que é psicologia preventiva e o que é psicologia reativa? Nós todos temos o nosso dia-a-dia, né? Nós todos temos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, e ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, há coisas que ficam por resolver, ou não são resolvidas de uma forma adequada. E se nós não trabalharmos preventivamente determinadas questões, algumas dessas questões podem-se agudizar, podem-se agravar e fazemos então uma psicologia já, digamos, reativa, como estava a senhora a dizer. Reativa é mais de intervenção, interventiva, exatamente, já de atuação perante um determinado problema, que antes, a jusante, provavelmente poderia ter sido resolvido de uma forma mais simples, mais rápida e com menos custos também, não é? Claro. Portanto, o ideal para tudo era que quando nascêssemos, começássemos a ter psicologia. Qualquer pessoa. Porque há muitas questões que se refletem na vida adulta. Sim. Que são fruto da nossa infância. Mas felizmente, eu tenho essa percepção que há cada vez mais crianças a fazer sessões de psicologia. Sim. Certo? Sim. Eu estou errada? É verdade. Isso é reativo ou é preventivo quando vêm crianças? Depende do quê? Há pais que trazem crianças porque começam a identificar determinadas questões e antes que se agravem, então vêm e nós atuamos de uma forma preventiva, digamos assim. Sim. Porque estamos no início ou ainda não houve uns sinais muito marcantes. Mas há muitos, infelizmente, que quando vêm já vêm numa fase muito avançada. Estamos a falar de crianças. E estamos a falar de crianças Sim. muito jovens. Sim. Muito jovens. E cada vez mais, nós trabalhamos aqui com muitas crianças, com uma camada jovem, já há uns anos. É um projeto que nós temos com as escolas e que todos os anos têm vindo a aumentar. As questões da psicologia e da terapia da fala, principalmente. Exato. Estas duas áreas. Falaste aí, eu acho que era importante também a quem está a ver-nos, que sinais é que são alarmantes, e agora já estamos a falar de crianças, que sinais é que podem despertar para que se venha a um psicólogo? Quais são os sinais? A pergunta que nós tínhamos no tema era: psicólogos é para gente doida? São sinais de loucura? Que sinais são esses? Bem, acho que era importante, porque acho que era elucidativo para quem está a ouvir, até mesmo pais que estão, portanto, com os seus filhos. Que sinais são alarmantes para se vir efetivamente logo a um psicólogo? Há muitos sinais. Concretos. A nível comportamental, temos, por exemplo, há um sinal que é evidente, por exemplo, e que acontece com alguma regularidade, felizmente não muita, mas com alguma regularidade, que tem a ver com a enurese. A enurese é o xixi que se faz na cama, por exemplo, à noite. Uma criança que deixa a fralda, em princípio já não faz, já consegue
controlar os esfíncteres, não é? E, portanto, supostamente nunca irá fazer, ou pode acontecer um descuido e tal, pode acontecer. mas frequentemente não. Mas isso é para ir ao psicólogo? Sim, isso é um sinal que deve ser trabalhado. E isto, em por vezes, psicologia. sim, isto é um sinal que tem a ver muito com a parte afetiva, com a parte emocional. E muitas vezes os pais recorrem, a primeira coisa que fazem é recorrer ao médico de família. E muito bem. Pensam que tem algum problema disfuncional muito bem. na bexiga, não é? No sistema urinário. Eu digo muito bem, porquê? Porque o médico de família deve ser a entidade que deve começar a fazer o despiste. E pode ser uma questão física, alguma perturbação, algum problema a nível físico, orgânico, ou então, se não for, é psicológico. Se não for físico, é psicológico. E às vezes acontece que rara ou muito poucas vezes vem ao psicólogo. E a criança anda anos e anos a fazer tratamentos, alguns casos até põe despertador, de 2 em 2 horas durante a noite, para a criança não fazer xixi, vai fazer xixi à casa de banho. Isto eu acho, no meu ponto de vista, é perturbador, porque a criança não consegue descansar, não consegue dormir. Claro, portanto, claro. E depois acaba por vir ao psicólogo muito mais tarde. Depois, também, às vezes, com o amadurecimento, com a maturidade, também vai ultrapassando isso. Claro. Não é? Mas, se viesse, por exemplo, ao psicólogo, trabalhámos as questões emocionais, questões afetivas que estão a afetar e que a criança não sabe referir, não sabe digamos, falar sobre essas questões de outra forma e reage dessa forma. Claro. Mas existem outros problemas, por exemplo, a agressividade. Estamos a falar de alguns problemas, por exemplo, a nível da aprendizagem, dificuldades de aprendizagem. Estamos a falar de psicologia. É por isso que nas escolas se recorre e muitos agrupamentos. É o local ideal. E acho que todos os agrupamentos deviam investir, quer dizer, não são os agrupamentos, é mesmo o próprio Ministério da Educação devia intervir, ter cada vez mais nos seus agrupamentos psicólogos ao serviço, não é? É fundamental. Sim. Muitos dos problemas de aprendizagem têm a ver com a parte psicológica. A escola é o local ideal, digamos, para identificar determinados problemas. Para despistes. Exatamente. É isso. Depois existem problemas mais graves, não é? Por exemplo, veio ao psicólogo também situações de distúrbios de personalidade. Enfim, há uma panóplia muito enorme. Aí já estamos a passar para aquele patamar mais daquilo que tu falavas, daquilo que eu falava da loucura. É uma palavra muito forte. Eu acho que eu acho que os psicólogos rejeitam. Sim, eu acho que loucura é uma palavra muito abstrata e muito forte. E eu preferia não referir essa palavra. Vamos ver o que é que nos dizem lá de casa. Eu sei que temos aqui. É pena no Alentejo não termos clínicas deste calibre. Olha, Paulo, fica aqui uma sugestão. Já agora, diga-nos de onde é que o Dr. Paulo poderá pensar nessa situação. Depois temos aqui Inês Nazaré Moita, que diz que cada vez mais a psicologia é importante. Sim, concordo. E concordamos. E o António Pimenta Gonçalves, entrevistar um psicólogo não é fácil, mas a Dora está a conseguir, e agora fiquei sem conseguir ler o resto, com extrema facilidade e eficiência, parece que tem um curso de jornalismo. Parabéns e felicidades para a sua carreira. Olha, eu por acaso vou pegar aqui neste comentário deste nosso espectador, está-nos a ver e a ouvir, que diz que entrevistar um psicólogo não é fácil. Porquê? Um psicólogo é uma pessoa assim tão complexa? Não, Eu continuo a achar que sim, sabes porquê? Porque quando eu te fiz a pergunta quem é o Paulo Flamó, tu enrolaste todo. É uma pessoa complexa? Não, aliás, eu comecei por dizer mesmo isso, eu sou uma pessoa. E portanto, um psicólogo é uma pessoa com os defeitos, com virtudes, com qualidades, com tudo. Mas tem uma sensibilidade diferente. O que eu gostava de saber é, quando conheces alguém ou estás num grupo de amigos, se estás a avaliar psicologicamente essa pessoa, eu não estou a dizer conscientemente, mas até sem querer, traças ali um perfil psicológico dessa pessoa. Acontece ou não? Não. Traçar um perfil, há bocado falaste nisso,
têm as suas ferramentas, têm os seus instrumentos Ferramentas, psicológicos. então vamos por aí. Que ferramentas? Há testes psicológicos, há baterias psicológicas, há instrumentos psicológicos que devem ser aplicados e, portanto, para fazermos uma avaliação, um perfil psicológico, digamos assim, adequado, não é? E com um setting adequado, num espaço próprio e tudo isso. Portanto, não vão de escada que se faz ali um perfil psicológico. Obviamente que qualquer profissão tem as suas características e a psicologia também tem. Portanto, nós não vamos conseguir clivar a 100% a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Se me perguntas se eu estou, quando estou a falar contigo, se eu estou a ficar com alguma ideia relativamente a ti de uma forma psicológica, tento não fazer isso. Mas acontece? Mas por vezes pode acontecer alguma interpretação. Porquê que aquela pessoa reagiu assim? Porquê que aquela pessoa responde assim? Porquê que aquela pessoa... Eu aí posso pensar, mas posso estar enganado. E pode não ser nada disso, porque eu não fiz uma avaliação psicológica adequada. Então é muito importante ter esses testes, essa bateria, portanto, de qualquer pessoa que vem a uma sessão ou que quer fazer uma intervenção reativa ou preventiva em psicologia, passa primeiro por esses testes ou não? A avaliação psicológica não é obrigatória iniciar para qualquer intervenção psicológica. Qualquer ponto do processo vai acontecer ou também não? Pode não acontecer. Pode não acontecer? Estamos a falar de uma aplicação formal de baterias de teste, uma avaliação formal, certo? Portanto, quando falas em baterias de testes, exemplifica-me mais ou menos. Faz-me um desenho, mais ou menos o que é isso. O desenho depois pode ser mal interpretado. Mais ou menos o quê? O desenho, por exemplo, o desenho. O desenho. O desenho. Um simples desenho é uma prova de teste. Um desenho pode dizer muita coisa, é isso. Eu tenho aqui, por cima da minha cabeça, não sei se é possível, aqui a nossa... Câmara. Temos aqui um desenho, que é o Sigmund Freud, e que foi, segundo tu me disseste quando eu aqui cheguei, foi a tua filha que pintou. Foi. Através tenho muito orgulho. E tens muito orgulho, não é? Ela tem aqueles desenhos aqui nas paredes, portanto já percebes que tem um traço lindíssimo, mas este tipo de desenho não nos diz nada psicologicamente, a tua filha, ou diz? Não, este desenho pode não dizer, porque isto é um desenho muito direcionado, portanto ela tentou retratar a imagem de Freud. Não é? Nós quando pedimos a uma criança, por exemplo, os desenhos normalmente são aplicados em crianças, e estamos a falar de crianças com menos de 12 anos. Estamos a pedir um desenho, pode ser direcionado, podemos pedir um desenho da família, um desenho da árvore, o desenho da figura humana, ou um desenho livre. E o desenho livre é um desenho que nos dá muita informação. Os outros também dão, mas dão direcionados para determinadas questões. Um desenho livre dá-nos muita informação. E a criança com 3, 4, 5 anos, 2, 3, 4, 5 anos, ainda não tem a capacidade, não tem a capacidade ainda de se expressarem sobre tudo, não é? E no desenho está lá tudo. No desenho, no brincar. Às vezes deixa-me já agora falar nisto, porque estamos a falar das crianças, às vezes os pais não percebem muito bem e ficam assim um bocadinho retraídos porque é que o psicólogo brinca com as crianças. Porque é que o psicólogo se senta no chão e brinca com legos, com brinquedos. Com legos, com brinquedos, é isso? Porquê? Mas para quê? Para estabelecer uma relação com a criança? Não, no brincar, a criança retrata a sua vida. Quando a criança agarra, por exemplo, num boneco masculino, num boneco feminino, que simboliza o pai e a mãe, e num boneco de bebê, que se representa ela, que se projeta nela, e esse boneco é maltratado, por exemplo, pelo boneco feminino, pode dizer muito, pode haver aqui um maltrato a nível da relação familiar. E, portanto, ela não sabe dizer isto, não sabe dizer que a mãe não é uma boa mãe. Não sabe, ou às vezes ou não consegue, não é? Não sabe ou não consegue. E então, no brincar, ela desinibe-se e brinca naturalmente. E o brincar, nós estamos a brincar com ela, mas estamos a avaliar. E, portanto, por vezes os pais acham que
ok, vai ao psicólogo, mas só está ali a brincar. Estão ali a brincar, Mas não a é? brincar está-nos a dar muita informação. Obviamente que depois essa informação é trabalhada, não é? E depois tudo isso leva o seu tempo. E por isso é que as consultas de psicologia são um bocadinho diferentes das consultas do estomatologista, porque se me dói um dente, vou lá, tiro o dente e acabou. Não é bem assim, mas pronto. A psicologia não é fácil. Portanto, até chegarmos ao âmago, digamos, da questão do problema, pode demorar muito tempo. E, portanto, isto, entrevistar um psicólogo pode ser fácil, já agora respondendo à questão, ou pode ser difícil. Se me perguntares sobre a minha vida pessoal, sobre o meu eu, se calhar é difícil, não é? Claro. Mas se Claro. perguntares sobre música Também ou sobre outra coisa... já estás com os radares muito mais alerta daquilo que possas dizer, Sim, não é? claro que, obviamente, por exemplo, uma das coisas que eu senti diferente antes de ser psicólogo e depois, eu antes fui pai antes de ser psicólogo e sou pai depois de psicólogo, e aí notei uma grande diferença da forma como me relaciono com os meus filhos e há muitas questões que, obviamente, que tento ser pai, não tento ser psicólogo. Em casa não sou psicólogo, tento não ser psicólogo, mas as questões da psicologia... Consegue-se despir a pele psicólogo? É 90%, fácil? 90%. 90%. Pensei que 90%. fosse mais difícil fazê-lo. Muito bem. Vamos aqui voltar outra vez a quem nos está a ouvir lá em casa e diz-nos o Vítor Martins: a psicoterapia é cada vez mais o caminho para o equilíbrio e a força motriz para ultrapassar receios? É uma pergunta. Portanto, vamos ver a próxima. queres ver a próxima? Queres Sim, pensar já mais agora nesta? Temos as duas. Temos outras que muitos pais questionam o porquê. Estão a chegar alguns comentários, graças a Deus, não é? Bem, E não conseguimos acompanhar às vezes. Estava ali uma, Mas- vou seguir. Muitos pais questionam o porquê de um simples desenho retratar tanta coisa emocional. Pronto, eu Já penso que o respondi, Paulo isso também já já respondeu. E depois temos a Aida Oliveira que diz: é verdade ou mentira que a cor também diz muito sobre o estado da criança. Sim, A cor. Sim, a A cor. cor. Claro. Diz-me esta questão da cor, e quem gosta muito, eu gosto muito de cinema, não sei se é o teu caso, gosto muito de cinema, e quando vemos aquelas séries policiais, normalmente há um psicólogo, ou um psiquiatra, que já vamos falar lá mais à frente, quais são as diferenças dos psicólogos e dos psiquiatras. E sabemos que, regra geral, quando vemos alguém a pintar muitas coisas a preto, há ali uma tendência para se pensar que a criança está infeliz ou que aquela pessoa está infeliz. Sim. É mesmo assim ou é só Sim, a as cores solução têm um dos filmes? significado. Não, as cores têm um significado. Como o traço. As cores têm um significado como o traço carregado, forte. Há crianças que, ao desenhar, o próprio a ponta do lápis parte. Há outras que quase nem se vê, ele leve. Portanto, o local onde desenha, por exemplo, na folha, se desenha mais no topo, se desenha mais na parte inferior, ou se desenha ao centro, se desenha figuras grandes ou figuras pequenas, portanto, tudo isso tem um significado. Tudo isso são pistas. Tudo isso são pistas e são interpretações que se fazem. E, portanto, tudo isso junto vai-nos dar uma ideia, um significado. E, obviamente, que não é só isto, porque não basta só mandar fazer um desenho e, ok, já sabemos tudo da criança. Não. É isto, é o brincar, é a entrevista com os pais, é o falar com a criança, enfim, o jogar, enfim, Sim. muita coisa. A forma como ela reage, por exemplo, na primeira entrevista, se é uma criança inibida, se esconde atrás dos pais, se é uma criança desinibida e que começa a mexer em tudo e mais alguma coisa. Portanto, tudo isto é tudo avaliado. E entra tudo Isto no vai mesmo... somando, não é? Exatamente. Para poderem fazer. Vou Mas ler ainda um temos comentário que giro. ir ali à pergunta do Vítor, Do porque Vítor, senão é ele isso, vai ficar era isso, triste era isso. connosco. Era isso que eu queria É uma dizer. pergunta um pouco mais complexa, Sim. mas ele pergunta outra vez: a psicoterapia. Vamos pegar o que é psicoterapia? Pronto. A psicoterapia é uma intervenção psicológica para resolver determinadas questões na área da saúde mental, da parte mental, não é? E, portanto, a psicoterapia, ele fala que... Ele diz que está cada vez mais, portanto, é cada vez mais o caminho para o equilíbrio, para ultrapassar receios. E pegando aqui nesta pergunta do Vítor Martins, eu a determinada altura
não há muito tempo, comecei a sofrer de ataques de pânico e de ansiedade, que infelizmente é algo que acontece cada vez mais, não é? Nas pessoas. E lembro-me de falar contigo e realmente sugeriste logo a psicoterapia. O que é que a psicoterapia efetivamente poderia ajudar-me nas questões da ansiedade, dos ataques de ansiedade e ataques de pânico, que eu sei que é realmente um mal. A minha filha tem 21 anos e tem imensos miúdos da idade dela que têm estes problemas. Não sei se sabes, mas a ansiedade Sim. é a doença do século XXI. É a doença do século XXI e que se agravou agora com esta pandemia, não é? O que é que a psicoterapia pode... A psicoterapia permite conhecer melhor, saber como é que tu reages e dar-te as ferramentas para poderes ultrapassar determinadas questões, nomeadamente ansiedade, pânico, etc. Portanto, a psicoterapia, respondendo ao Vítor, é um meio, é um caminho para poder conhecer-se, para poder identificar as questões que por vezes nós não conseguimos perceber, o que é que está a passar, as causas, as origens e as soluções no futuro. Portanto, não sei se é isto que... Mas é um caminho longo, não, é um processo longo para se fazer isso. Eu vou dar o meu exemplo pessoal, porque não tenho qualquer problema nisso. A determinada altura eu nem sequer conseguia pegar no meu carro e ir até ao meu local de trabalho, porque tive o primeiro ataque de pânico a conduzir e desde aí desenvolvi um pânico de conduzir, de vir a conduzir para Lisboa. E tive que imediatamente, assim numa situação mais imediata, recorrer a um psiquiatra. Qual é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra e até que ponto é que o psiquiatra entra mais no imediato e o psicólogo é mais a longo prazo, não é? Não? Ambos podem ser a longo prazo. O psiquiatra, a diferença é que o psiquiatra medica, trata das questões e nós não medicamos, portanto o psicólogo não medica. Podemos fazer o mesmo trabalho, há psiquiatras que também fazem psicoterapia. Não sabia. Portanto, a grande diferença está aqui. É mesmo só a medicação? A diferença está aqui. O psicólogo não medica. O psicólogo, através do diálogo, sim, portanto, conseguimos perceber o que é que se passa e ajudar o paciente. O psiquiatra também do diálogo, mas tem a possibilidade de medicar. E, portanto, nós, por vezes, aconselhamos que o nosso cliente, ou o utente, ou o paciente, também faça uma consulta de psiquiatria para poder ter um mecanismo de discurso, um mecanismo de raciocínio mais adequado, mais tranquilo, mais coerente, para podermos fazer esse trabalho nós com alguma... Então quer dizer que os psicólogos não estão de costas voltadas para os psiquiatras? Pelo contrário. Não? Não. Eu pensei que... O psicólogo e o psiquiatra deviam trabalhar em equipa. Tanto nós com eles, como eles connosco. Portanto, aqui tens psiquiatria, nesta clínica. E fazem essa... Sim. Nós temos um psiquiatra que tem muito esta abertura e, portanto, encaminha para a psicologia e nós também, quando há necessidade, encaminhamos para a psiquiatria. Exato. Temos que ter alguma atenção depois a nível da medicação que toma, porque pode às vezes bloquear os discursos. Mas isso é avaliado. Portanto, avaliado. Claro. Nós temos uma relação muito boa com todos os médicos que trabalham aqui connosco e, portanto, quando vimos que há qualquer coisa que não está a funcionar bem, falamos e ajustamos a situação toda. Muito bem. Que grande comentário! Boa. A minha neta, Mafalda, quando era pequena, era tão diferente das outras, mas para se manifestar como mais adulta e com conversas que às vezes nos pareciam sem nexo. Fomos à Casa Indigo, não sei se... E foi considerada por uma tal psicóloga muito conhecida, a doutora Teresa Guerra. O que me tem a dizer sobre isto? O que é que tens a dizer uma criança que é uma questão de maturidade, é mais matura do que as outras, é porque convive com pessoas mais velhas, há ali qualquer coisa, uma criança que manifesta logo desde muito cedo comportamentos mais avançados para a faixa etária dela, é um dos sinais para se procurar um psicólogo? Só com este comentário é muito difícil poder fazer qualquer interpretação, não é? Claro, mas... não sei qual é a situação, mas não, eu penso que uma criança, depende, vamos ver, uma criança
com 3 anos, com comportamentos de 10, não é muito normal, não é? Portanto, há ali qualquer coisa... E crianças com 3 anos com comportamentos ainda de pessoas de 10, mais velhas. ainda mais velhas. É porque às vezes convivem até com muitos com os avós e imitam, não. Uma questão de imitação com as pessoas que estão não, é um sinal perigoso, não? Não, eu acho que não. A identificação com o outro é positivo, porque nós crescemos não é imitar o outro, mas a aprender com o outro, não é? O ser humano é um ser em relação e, portanto, se nós estamos em relação com os outros, estamos a adquirir, estamos a captar sinais, características dos outros, não é? Portanto, há crianças que estão mais atentas, há crianças que são mais estimuladas, a própria família também pode permitir que a criança se desenvolva muito mais rápido ou mais do que algumas crianças que muitas vezes, infelizmente, ficam no quarto a ver televisão. E, portanto, não há uma relação com o pai, a mãe, um irmão mais velho, um avô, ou um amigo, pronto. Sim. Portanto, e depende muito da relação que essa criança tem com o outro. Quando é que é preocupante a criança ter comportamentos fora da faixa etária dela? O que é que se pode considerar preocupante? Quando tem comportamentos que não se ajustam à idade dela, não é? Sei lá, há muitos comportamentos que, por exemplo, a nível sexual, comportamentos de caráter sexual, uma criança com 3 anos que tenha comportamentos de caráter sexual, não é muito... caráter sexual evidentes. Sim. Porque a sexualidade está em nós desde o nascimento, portanto... Isso é outra questão que era interessante. Claro que um sim. dia poderes, deixo Claro. desafiar um sexólogo. E vou, Eu acho que era muito com giro, certeza. Porque a sexualidade é um fator muito importante no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. E está connosco desde o primeiro dia de nascimento. E agora fala-se que vai haver, penso eu, ou já começa a haver, nas escolas, educação sexual ou uma abordagem. Claro. Mas só a partir dos 12 anos, eu não percebo porquê. E ainda assim com alguma controvérsia, visto aquele caso que sucedeu, penso que no norte do país, uns pais que, portanto, os filhos não frequentavam uma disciplina que se chama cidadania, porque também envolve a educação sexual, e reprovaram o ano, portanto, efetivamente as pessoas têm que ter a consciência que a sexualidade é natural e faz parte. Um bebê já tem atos sexuais, não é? Através das fezes. Eu tenho das poucas luzes, tenho psicologia, não sei se foi realmente o Freud, que falava que um bebê tinha algum prazer sexual até nas fezes, não é? Na relação com as fezes. Sim, exatamente. Pronto. A sexualidade é muito mais que o ato sexual. Atenção. Exato. E nós devemos, eu acho que eu já digo isto há muitos anos, e já escrevi em revistas também tudo isso, acho que nós devemos falar em sexualidade aos nossos filhos como falamos, por vezes, de futebol, ou de música, ou de outras coisas. Mas ainda existe muito tabu. Porquê? Porque achamos que a sexualidade é sexo. É sexo, pois. Não é. A sexualidade é muito mais que sexo. E a sexualidade deve ser falada antes de até de entrar na escola. Isso, em último caso, em último recurso, ao entrar na escola. Porque não é depois de estar na puberdade ou na adolescência que vamos falar de sexualidade quando o jovem já teve uma relação sexual desprotegida ou já engravidou outras coisas. Portanto, não é depois de ter o ato sexual que vamos falar sobre sexo ou sobre sexualidade. Claro. Devemos prepará-lo antes. E isso, se calhar, evitava muitas gravidez na adolescência, precoces, etc. Portanto, acho que este assunto é um assunto interessante. É um assunto interessante também. E tens algum aqui na clínica? Aqui não temos. Não temos. Mas posso-te dar Mas podes. Então, pronto. Voltamos já à psicologia. E temos aqui outra. Ainda há muito preconceito com o fato de expor os problemas pessoais e mentais. Sim. Felizmente, já começa a não haver tanto. As pessoas já percebem o que é a psicologia, para que serve, e já não há
a esse preconceito de vir ao psicólogo, porque era como tu abriste aqui a nossa conversa, que é só vai ao psicólogo quem é louco. Já não há É que eu muita já esta ouvi, ideia. desculpa interromper-te, e pessoas que eu conheço bem, a quem, olha, se calhar era melhor procurares ajuda de um psicólogo ou até de um psiquiatra, e a pessoa recusar viamente porque acha, eu não estou louco. E é logo esta recusa, eu não estou louco. Este se calhar é um sinal de que a pessoa realmente não está bem, se tem esta atitude, não é? Esta recusa é logo um sinal. E está numa fase provavelmente de negação, não é? Porque ele sabe que não está bem, provavelmente, e portanto não está a reconhecer, não está a aceitar. E essa forma é uma forma de reação, portanto, de se proteger. É difícil levar alguém, por exemplo, alguém que está com imensas dores de barriga, acaba por procurar um médico, alguém que está com dores nas costas procura um neurocirurgião ou um ortopedista, mas alguém que está com problemas mentais acaba por deixar passar. Mentais ou psicológicos? Estou a dizer mais psicológicos. Qual é mentais? Já é o mais profundo. Problemas psicológicos é complicado, não é? Porque é uma doença invisível, aparentemente invisível, e não é fácil as pessoas, se calhar, virem como vão ao ortopedista, como vão... Deixa-me dar-te um exemplo. Claro que sim. A própria pessoa, por vezes, não reconhece essa necessidade e a sociedade muito menos. Infelizmente, as questões, por exemplo, da depressão. Quando nós temos uma pessoa com depressão ou deprimida, eu comparo muito a depressão com perdoem-me esta comparação, mas simbolicamente, com tetraplégico ou com paraplégico. É fácil nós olharmos para um tetraplégico e não lhe vamos dizer levanta-te da cadeira e anda, não é? Claro. É evidente, é físico, que não consegue. É visível, é perceptível que ele não se consegue movimentar. Mas não é fácil, mas não deixamos de dizer a um deprimido, deixa-te dessas brincadeiras, deixa-te disso e vai trabalhar. Ele não está capacitado para ir trabalhar. Mas porquê? Porque não é visível. O sentimento é interno e ele está incapacitado, por vezes, até de sair de casa. Sim. Portanto, isola-se na sua concha e não consegue. Ele sozinho, por si só, não consegue. E às vezes criam-se conflitos, principalmente no seio da família, quando a mulher, por exemplo, está deprimida e o marido não percebe porque é que ela não vai trabalhar, porque é que ela não se arranja, porque é que ela não prepara, porque é que ela não arruma a casa. Começa logo em casa, não é? Porque é que não arruma a casa, porque é que não trata dos filhos. Isto começa a gerar conflitos. Depois, a própria sociedade também não colabora, porque quem caso... está de baixa, de estado médico ou de baixa com uma depressão, muitas vezes até tem o rótulo de não querem ir trabalhar, preguiçoso, e aproveita-se e pronto. E a própria sociedade e até os próprios médicos, porque nós sabemos de pessoas que vão a juntas médicas num estado complicado de problemas psicológicos e às vezes já a extravasar para os mentais, não é? Porque uma depressão maltratada poderá ir para aí e são obrigados a trabalhar. E isso é muito nefasto, não é? É perigoso. Nós tivemos um caso, ainda há no ano passado, se não me engano, eu tive a oportunidade até de intervir num canal de rádio do nosso amigo comum. Que é o Vítor Martins, da Rádio Voz da Alenquer, não é? Ele está a ver-nos também, um beijinho para ele. É um excelente programa, um excelente profissional. Deixem-me já agora passar Já agora, só baixar ali para vermos os comentários. E portanto, eu não me estou a recordar, era o Pedro Lima, que se suicidou? Sim, o ator Pedro Lima. Sim. Portanto, ele convivia, portanto tinha a sua vida, mas penso eu que estava com uma depressão, não é? E portanto acabou na situação em que acabou. E portanto, às vezes... Esse é o culminar, é o suicídio. Sim. Isto, portanto, agora perdi-me um bocadinho no nosso raciocínio, o que é que estávamos a falar de, portanto,
de depressão, da sociedade não dar atenção aos doentes com depressão, a sociedade e até os próprios médicos. Porque muitos médicos acham que não é uma doença, acham que a pessoa está capacitada e são obviamente empurradas às vezes para situações que podem levar... Sim, porque a quantidade de medicamentos que infelizmente a nossa sociedade consome, que não sou médico eu, mas a meu ver como psicólogo... Um psicólogo não é um médico. Não. A meu ver como psicólogo, muitas das questões podiam ser tratadas a nível da psicologia e não seria necessário a intervenção de um psiquiatra. Mas, estás a dizer que uma ida ao psicólogo evitaria... Eu acho que sim, eu acho que foi por muitas isso... idas à farmácia, muitas outras coisas. Mesmo até absentismos de trabalho e tudo isso. Claro. Há bocado no início estávamos a falar que desde que lá na nascença devíamos vir logo ao psicólogo. Mas diz-me uma coisa, não é como participado pelo SNS? Porque vamos falar agora também, esta parte é importante para as pessoas, porque nós sabemos a sociedade, a crise económica que está vigente, neste momento está em grande proporção. Economicamente é caro ir ao psicólogo, está dentro do Sistema Nacional de Saúde, há essa possibilidade? Os psicólogos nos centros de saúde, nos hospitais, não é fácil porque existe uma quantidade uma lista de espera enorme de pedidos. Há poucos técnicos, há poucos colegas a trabalhar lá e, portanto, eles fazem o que conseguem, portanto, milagres ainda não se consegue fazer. Além disso, existem depois associações, existem, por exemplo, a nossa clínica tem uma vertente social em que os nossos preços são bastante reduzidos, não vou dizer aqui valores, que não há necessidade, mas estamos a falar de preços sociais. E depois existem mecanismos também a nível do Estado, nomeadamente na área da educação, subsídio de educação especial e outros, que podem ajudar e facilitar. Nós aqui, como disse, trabalhamos com muitas crianças e com essas ajudas nós temos vindo a ajudar muitas famílias carenciadas e que de outra forma não tinham qualquer possibilidade. Portanto, ainda existe uma grande variedade de apoios, poderia haver mais, poderia até o processo poderia ser muito mais simples, mais simplificado. Temos sentido, e hoje tivemos infelizmente uma notícia os processos são morosos, são burocráticos, são muito burocráticos e alteram de um dia para o outro e, portanto, às vezes, por muito que nós queiramos ajudar e fazer, estamos muito limitados. O problema do nosso país é a burocracia, não é? Muitas vezes... Temos ali, novamente, um grande comentário. Com 3 anos... ainda estamos... É a mesma senhora que fala da neta. Com 3 anos, eu lia-lhe uma história num livro e ela a seguir conseguia espontaneamente, sem saber ler, dizer tudo aquilo que estava escrito no livro e até me dizia quando virava a página. Eram estes os comportamentos estranhos que me estava a referir em relação à minha neta. É Mafalda Sebastião, que canta o fado e a Dora conhece bem. Conheço sim, senhora. A Mafalda Sebastião, que canta, é uma menina que canta fado e muitíssimo bem. Estamos aqui a falar de uma criança sobredotada. Não sei. Obviamente vou voltar a dizer o mesmo com mais um bocadinho de informação, mas não é suficiente para poder estar a referir-me à criança. Claro. Não é? Mas uma criança que tem esta capacidade de memorização, ou então que começa a ler muito precocemente. Pode ter uma capacidade intelectual. Isso também é uma questão para os psicólogos, os sobredotados. Sim, claro. Não quer dizer que seja muito positivo, mas pronto, isso é outra conversa. Não é? Às vezes então, mas agora eu quero saber porquê. Os sobredotados normalmente são crianças ou jovens com uma capacidade intelectual muito para cima da média. E, portanto, com uma capacidade de aprendizagem e de retenção muito grande e muito fácil. E, por vezes, desistem. Por exemplo, a nível da escola, não são dos melhores alunos, às vezes. Porquê? Porque, como aprendem facilmente,
depois não precisam, acham que não precisam de estudar. Desmotivam. E como não precisam de estudar, ou desmotivam também porque já sabem mais do que aquilo que o professor ainda está a ensinar e, portanto, ele já não está interessado. Mas aqui pode haver muitas questões desta senhora, portanto, pode haver um estímulo muito grande da família, portanto, há famílias que interagem muito com a criança, não é? Contam muitas histórias, leem muitas histórias, fazem muitos desenhos, etc, etc. A própria criança pode estar muito motivada para a aprendizagem, para determinadas áreas, e como está muito motivada, retém com mais facilidade. Não é muito vulgar hoje em dia a criança estar muito motivada para a leitura de livros, não é? Porque hoje é mais isto, é a internet. Mas a Mafalda já é uma menina com cerca de 20 anos, portanto, a avó já estará a falar de há cerca de 16, 17 anos atrás. Não havia internet. Não havia tanto. Temos ali outra pergunta. De que modo a psicologia, não consigo ler assim, peço desculpas, de que modo a psicologia poderá ser vista no futuro, tendo em conta que as gerações mais novas vivem dramas familiares com uma taxa elevada de famílias desmanteladas? O que este nosso telespectador está a referir-se é: há mais divórcios, há mais famílias desmanteladas. Como é que se vê a psicologia? E estamos quase no fim, portanto esta pergunta até é muito pertinente. Como é que vês a psicologia no futuro? Eu penso que, como disse há bocado, a ansiedade é a doença do século XXI e, portanto, a ansiedade trabalha-se na psicologia. Portanto, a psicologia é a profissão do futuro. Sim, na tua ótica. Estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas claro, não é isso, que está aqui em causa. Claro. Sim, é verdade. Ultimamente temos visto muitas famílias desorganizadas, destruturadas, e isso tem consequências depois a nível tanto do casal como a nível dos descendentes. A psicologia, perante o desenvolver e aquilo que nós temos vindo a observar nos últimos anos, tem vindo a aumentar. Portanto, os casos com necessidades de psicologia, e não só, mas também psicologia. E, portanto, sim, eu penso que esta nossa ouvinte tem razão quando diz que no futuro provavelmente a psicologia é uma área muito importante. Vai ser uma área muito importante. Muito importante. Eu espero bem que sim. Estamos quase a terminar. Não sei se te percebeste que estamos quase com uma hora de conversa. Estas conversas são como as cerejas, vão prendendo o assunto. Afinal já queres ficar mais uma hora. Vítor, ouviste isto? Mas eu fiz aqui um parênteses porque o Paulo tem aqui uma outra pessoa, que gostaria também de juntar esta conversa nos minutos finais. Acho que é importante também chamá-lo. Eu vou ter que mesmo chamá-lo, porque ele está do outro lado. Enquanto vais chamar, eu vou só fazer aqui a introdução, já agora substituo-te um bocadinho. Claro que sim, vai apresentando que eu vou chamá-lo, pode ser? Okay. Até já! A questão tem a ver com aquilo que nós falamos no início, que é esta clínica é uma clínica de projetos e, portanto, o nosso último projeto, e já agora a Dora permite-me fazer esta abordagem, temos o último projeto que tem a ver com a área da saúde e segurança do trabalho. Portanto, é um projeto que está a dar os primeiros passos e eu gostaria de apresentar o nosso diretor de operações. Vamos agora focá-lo um bocadinho mais a ele, Luís Viana. Que se deslocou aqui hoje a esta hora de propósito para poder falar um bocadinho. Não vamos caber todos na câmara, não é? Já percebemos isso, mas pelo menos eu e o Luís vamos agora. Paulo, permites-nos um bocadinho. Olá, boa noite, Luís. Estava-vos a ouvir e uma conversa muito interessante e ao mesmo tempo a fazer terapia, porque eu também tenho as minhas dificuldades, a saber que vinha aqui ser exposto e pensei, bom, cá está, mas como tenho um psicólogo aqui ao meu lado, estou completamente descansado. Dá segurança ter um psicólogo connosco? Claro que sim. Inconscientemente dá. E obviamente que temos aqui a nossa clínica com todas essas especialidades e essas... Tu és o diretor de operações. Exatamente. Explica-nos lá o que é isso, diretor de operações numa clínica. Fazer acontecer. Não é operações, cirurgias, não é? É fazer acontecer.
Basicamente é fazer acontecer, do ponto de vista operacional, aquilo que nós conseguimos do ponto de vista comercial, não é? E, portanto, e aí pegava um bocadinho nessa deixa da área comercial e dizer o seguinte: nós, de facto, o Paulo já explicou sobre especialidades e as terapias que temos. Nós, desde o ano passado, foi feito um investimento, um bom investimento, dezenas de milhares de euros, num projeto novo que tem que ver com a segurança e saúde do trabalho. Todas as empresas em Portugal são obrigadas a ter segurança e saúde no trabalho. E, portanto, há requisitos legais que têm que ser cumpridos. E quem é que pode prestar esses serviços? Empresas externas, como nós, que têm que pedir autorização à DGS para os serviços de saúde, à ACT para os serviços de segurança, processos morosos, dispendiosos, penosos, administrativamente, mas que nós já alcançamos. E, portanto, a Face Clinic já é uma empresa autorizada para a prestação de serviços externos de segurança e saúde no trabalho. E, portanto, estamos a apostar forte no mercado das empresas, nesse âmbito, nestes serviços obrigatórios, mas depois há aqui algumas ramificações no mercado corporate muito interessantes que se podem expandir para nossas especialidades. E isto porque não só decorrem das necessidades do mundo moderno, como há pouco falavam, mas também das necessidades antigas e não muito reconhecidas em Portugal, e eu explico. Um trabalhador em Portugal, como os períodos mais latinos, tem muito absentismo. Perde muitos dias por razões clínicas ou não, mas normalmente estão todas direcionadas a problemas de saúde, físicos ou psicológicos. O Sistema Nacional de Saúde tem alguma dificuldade em acompanhar os casos, as pessoas perdem tempo nas filas para os centros de saúde, a aguardar os exames complementares, os resultados dos exames e depois ter alguma ajuda clínica. O que é que nós podemos ajudar? O que é que nós isso, lá está, provoca o tal absentismo, não é? Que estás a falar, e as pessoas não poderem estar no seu local de trabalho, porque além de estarem com problemas de saúde, ou psicológicos, físicos ou psicológicos, ainda perdem tempo com toda esta pafernália de burocracias e de filas. Justamente. E agora vamos ver o que é que isso traduz na produtividade para as empresas. Nos Estados Unidos há muitos anos que nos recursos humanos usam a sociologia, a antropologia como os profissionais de excelência para tratar. Naturalmente, depois tem outras coisas perversas do ponto de vista do apoio social, mas que nós não temos aqui, graças a Deus, em Portugal, temos isso mais bem estruturado. Mas isto para dizer que, portanto, todos aqueles serviços obrigatórios, de segurança e saúde do trabalho, se as empresas tomarem aquilo como só uma obrigação legal, aquilo traduz-se numa ficha de aptidão num documento. Se as empresas usarem estes serviços para monitorizar a aptidão física e psicológica do trabalhador, ainda que isso possa acarretar umas centenas de euros para uma instituição durante o ano, para umas horas de medicina curativa em que o médico vai à empresa. Os trabalhadores sabem, por exemplo, uma vez por mês tem lá um médico. Já não têm que ir ao médico de família, estar na fila para pedir uma receita ou um aconselhamento. Exato. E, portanto, a própria empresa tem a lucrar com tem isso, à mão de semear mecanismos que pode vir ter connosco e pedir ajuda para que possa cumprir requisitos legais, monitorizar a saúde física e psicológica do trabalhador a um baixíssimo custo, reduzir o absentismo, criar uma satisfação no trabalhador e com isso ter mais produtividade, mais satisfação e ao mesmo tempo ajudar a saúde física e psicológica do trabalhador. Claro. O que é que isto traduz? É bom para todos. E nós estamos preparados as nossas para poder... empresas estão já suscetíveis a isso ou ainda há aqui muito trabalho para abrir aqui algumas mentalidades para esse processo todo? Há de facto no mercado ainda há algum trabalho, há não é? de facto muito trabalho a fazer. Há meia dúzia de empresas grandes que por força ou sindical ou força de estarem cotadas na bolsa ou terem ligações a outros países e terem padrões de qualidade e auditorias internas que assim o obrigam, que têm já essas preocupações, que sejam genuínas ou não, mas têm-nas, pronto. Agora, a maior parte do tecido empresarial, como sabemos em Portugal, são pequenas e médias empresas, há uma necessidade económica de cumprir requisitos legais e nada mais. Mas as empresas deviam ter esse cuidado porque a custos reduzidos
tinham a maior satisfação e menor absentismo do trabalhador. Sim, sim, sim. E isso faria toda a diferença, porque nós, como sabes, temos uma baixa produtividade em Portugal. Temos uma taxa de eficácia muito baixa. E no entanto, trabalhamos temos, horas, exatamente, temos uma carga laboral muito maior do que em muitos outros países, não é? Portanto, sim, exatamente. E, em suma, o que é que isto tem a ver com o trabalho de uma empresa na área da saúde? Tudo. Estamos a falar em requisitos legais, naturalmente, mas que depois se podem traduzir e podem ser aproveitados para a saúde do trabalhador e para benefícios económicos das empresas. E, portanto, há esta terceira fase que eu acho que ainda não as empresas em Portugal ainda não tomaram consciência disso. Ainda há muito trabalho a fazer. É. Olha, Luís, nós estávamos mesmo a terminar. De qualquer das formas, este tema despertou-me aqui mas despertou-me bastante interesse. Acho que tenho que cá voltar, porque acho que o Luís merece também uns 50 minutos de conversa. Fazer um bocadinho de terapia. E depois ficas tu, ele falou, muito bem, e depois vens tu como convidado dele. Muito bem. Está bem? Não sei se temos ali temos ali um comentário, olha, de uma empresa que diz parabéns pelo programa. Depois temos um outro comentário que diz excelente projeto, obrigada. Portanto, as pessoas já perceberam que estamos a finalizar e já não estão a colocar perguntas como há pouco. Mas temos um outro acima que eu gostaria de ler e não consigo lê-lo todo. Deixa eu ver aqui, por favor, que diz estou a gostar tanto deste como do outro programa anterior. Na semana passada estivemos a falar da importância da estética na saúde física e na saúde mental das pessoas. Também foi extremamente interessante, temos uma clínica de estética e, portanto, temos aqui já alguém que nos acompanha, não é? E para a semana tenho aqui uma surpresa, vou ter também um convidado muitíssimo especial, que já vou dizer quem é. Depois tenho aqui também um comentário que diz Francisco... Estou a ler assim na diagonal, é difícil. Acho que preciso. Tem oftalmologista cá. Temos, Francisco Lucas, fantástico, obrigada. Pronto, e nós só temos a agradecer. Eu tenho a agradecer, portanto, aqui ao Dr. Paulo. Agora vou novamente voltar aqui a uma forma mais protocolar de tratar. Obrigada, Dr. Paulo Flambó, por nos abrir as portas aqui da clínica Fase em Vares Mondar, com o Dr. Paulo Flambó, os tais nomes difíceis de dizer. Um dia temos que ir cá à terapia da fala também falar sobre estes nomes, quase parece um trava-línguas, não é? E agradecer também ao Luís Vilhena, fica prometido que iremos fazer um programa para falar sobre este assunto, porque há muito mais a falar, eu percebi. Decorre até obrigações legais. Exatamente. A avaliação psicológica, por exemplo, nas empresas do trabalhador, a aptidão para trabalhar requer uma avaliação física e psicológica. E normalmente é uma avaliação clínica rápida. E o que é que isto quer dizer? Que muita gente beneficia uma avaliação psicológica que decorre de uma obrigação legal, as empresas não o fazem e há muita gente em sofrimento no local de trabalho. Podia ser produtiva, podia ser feliz e com saúde. Portanto, temos muito para falar sobre este assunto, já percebi, fica combinadíssimo. Havemos de anunciar também este tema muito brevemente, tanto quanto possível. Portanto, excelente clínica, excelente profissionais, onde oferecem serviços de qualidade e de excelência. Será uma cliente vossa para estar a dizer isto, Inês Nazaré Mota. Despedimos-nos então até à próxima semana. Não se esqueçam, na próxima quarta-feira às 22 horas vamos juntar, desta vez com uma pessoa também ela muito especial. Vamos falar de espiritualidade, vamos falar de religião, da essência da espiritualidade com o Padre José Cruz, que é extraordinário. Não percam. Portanto, 22 horas, porque a falar é que a gente entende. Até para a semana.